recomenda ao Governo que dê a preponderância devida à literacia financeira em contexto escolar. Quem vota contra? PS e Bloco de Esquerda. E Bloco de Esquerda. E Bloco de Esquerda. Boa noite, baixaria. Sejam imensa e finalmente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o tal Tugal. Tem sido uma semana e peras, uma semana bem recheada de acontecimentos esses que, como não podia deixar de ser, andam a gerar polémica. O pessoal aí, os direitolas, os facharolas, anda aí tudo indignado. Are you fucking kidding me? Os Jogos Olímpicos ainda agora começaram e já rebentaram de polémicas por todo o lado. Em especial, aquela aberrante abertura. Por outro lado, temos as eleições da Venezuela, onde o Nicolás Maduro ganhou com 51% dos votos, num total de 132%. Enfim, é fazer a conta. E então eu tenho visto aí o pessoal da ciberdireita, a maioria deles está que nem pode. Não me interpretem mal, eu também estou indignado com tudo isso. Mas mesmo assim eu devo confessar uma coisa. Eu não sei se é porque eu não sou cristão. Subjugadas por estas doenças de ordem do foro psíquico. E também não sou venezuelano. Portugal, caralho! Talvez por causa disto houve uma coisa esta semana que ainda me indignou mais e é sobre isso que eu vou falar hoje. É que ao contrário das outras duas situações, esta já me bate à porta. Apesar disto já nem ter sido esta semana, foi só esta semana que eu vi. Para mim é como se tivesse acontecido esta semana. Na reunião plenária do dia 17 de julho, que foi aquela reunião plenária que eles até designaram de o Estado da Nação, que foram 5 horas em que o Primeiro-Ministro foi lá para responder a um interrogatório, no fundo, que aquilo mais parece um interrogatório. Mas eu quero chamar a atenção para uma intervenção em específico do Berloque da Canhota, Bloco de Esquerda, Bloco de Esterco, Banco de Esperma, como quiserem chamar. Que neste caso específico foi por parte da nossa querida Joaninha Mortágua. Joaninha, avô, só é pena que não vou de lá para fora, porque só diz bosta. E então do que é que a Joana Mortágua se lembrou de ir falar e de indagar o Primeiro-Ministro acerca de? Isto é uma coisa que está longe de ser uma novidade. Para quem já há 2 anos que vê as reuniões plenárias, isto está longe de ter sido só a Joana Mortágua a falar nisto. Já vi a Mariana Mortágua falar nisto, o que ainda é mais grave, porque a Mariana Mortágua afirma ser uma doutorada em economia. O que por um lado me surpreende, mas por outro nem tanto, tendo em conta que o grande líder espiritual primordial desta malta toda é visto pelos seus adoradores como um grande economista, quando na realidade não passava de um filósofo de 5ª categoria parasita que toda a vida viveu de esmolas, não trabalhou um dia na vida e que o único grande feito não foram definitivamente aqueles livros que ele lançou e que são adorados por alguns como autênticas bíblias, mas sim o facto de ter conseguido convencer essa malta de que foi um grande economista. Ora, para que não restem dúvidas do assunto que eu quero abordar hoje, vamos ver um excerto da intervenção para que vocês percebam onde é que eu quero chegar no meio disto tudo. O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui dizer que é preciso ajudar os ricos a enriquecer. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, eles não têm feito outra coisa. A Galp, a EDP, o Millennium BCP, a Navigator, a Santander, a Jerónimo Martins, o BPI e o BCP nunca lucraram tanto como em 2023. Em 2023 lucraram mais 59%. Ora, houve um aumento de salários de 59% nestas empresas? Ou pelo contrário, a Galp agarrou nos seus 59% a mais de lucros e distribuiu 400 milhões em dividendos? Ou pelo contrário, Jerónimo Martins distribuiu 411 milhões em dividendos? E portanto a minha pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é se vai sustentar a fantasia e o logro de que enriquecer os ricos ajuda a pagar salários e vai aumentar os salários em Portugal, ou se vai assumir a verdade, que é este governo governa para os ricos, governa para as empresas que mais lucraram
criaram neste país à custa precisamente dos baixos salários dos seus trabalhadores. E agora, e porque, como diz o outro, a minha faca corta a direito, eu não posso deixar de elogiar a resposta a esta questão que o Luís Montenegro, o primeiro-ministro Luís Montenegro, deu e, portanto, vamos ver também um excerto da resposta que Luís Montenegro deu especificamente à intervenção de lá estou eu a confundi-las. De Joana Mortágua. Este governo não governa para os ricos, governa para a criação de riqueza. São duas coisas completamente diferentes. E se a criação de riqueza conseguir tirar aqueles que são pobres e os transformar em ricos, ou pelo menos remediados, nós já estamos a cumprir uma das essências da justiça social que cabe aos poderes públicos assegurar, senhoras deputadas. O Primeiro-Ministro foi claro nesta situação da criação de riqueza, mas eu quero falar especificamente na questão dos dividendos que ela referiu. Ora, eu disse há bocado que isto me tocava a mim. Dois dos grandes hobbies que eu tenho, daqueles hobbies assim mais ativos, como podem ver, é a criação de conteúdos aqui no YouTube, mas o meu outro grande hobby é investir no mercado de ações. Apesar de eu estar longe de ser um profissional da área da finança, eu disse que fazia isto como hobby, acho que mesmo assim estou capacitado para ao menos vos dar umas luzes do que são dividendos, como é que funcionam, para que servem. Eu não estou aqui a fazer recomendações financeiras, mas vamos lá então tentar perceber isto para quem não percebe muito do mercado de ações. Então vamos lá tentar perceber um bocadinho disto, o básico mesmo, o essencial, para que vocês percebam o que são dividendos e porque é que a Joana Mortágua é uma imbecil de primeira apanha. Estúpido! Idiota! Joana Mortágua e companhia. Todos os que demonizam os dividendos desta forma. Ora, o que são ações afinal? Serão fichas de roleta? Não. Ações são literalmente pedacinhos de empresas. Quando vocês compram uma ação, seja do que for, vocês estão literalmente a comprar uma parcelazinha da empresa representada por aquela ação. Vocês estão-se a tornar dependendo da quantidade que compram, imaginando que compram uma ação, vamos até simplificar o mais possível, compram uma ação de uma empresa, vocês estão-se literalmente a tornar micro donos dessa empresa. Vocês não podem fazer isto com todas as empresas de que se lembrarem, só com aquelas que estão cotadas na bolsa, que são aquelas que optaram por se tornar públicas. Públicas neste sentido, não é públicas no sentido de pertencerem ao Estado, significando que não têm um dono particular, que o público no geral pode ser seu dono se adquirir ações dessa empresa. Ora, porquê é que as pessoas fazem isso? Porquê é que elas adquirem ações? Isto estou a falar dos verdadeiros investidores, não da outra malta que pensa que isto é um casino. Nossa, cara, 44 mil reais em um único minuto. Esqueçam esses. Um verdadeiro investidor, ou seja, aquele que antes de adquirir a ação pondera bem, estuda a empresa, entende o negócio da empresa, sabe ler os números da empresa, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o lucro, o potencial de crescimento da empresa, daí a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a concorrência, a relação entre o preço da ação e o lucro, etc, etc. E então o verdadeiro investidor, quando chega à conclusão que uma certa empresa tem potencial para de futuro lhe trazer algum lucro, ele adquire, vamos imaginar, uma ação da empresa e a partir desse momento ele torna-se então este micro dono da empresa e como micro dono da empresa que é, passa a ter direitos que se não for dono não tem. Existem várias maneiras de se lucrar no mercado da bolsa, mas aqui para esta lição básica sobre o assunto vou-me limitar a 2 deles, que são os principais. Muita gente só conhece um, que é aquele mais simples. A pessoa espera comprar a ação por um determinado preço, a ação valorizar e vender mais caro, obtendo assim lucro. Esta é fácil de perceber. Mas depois existe a outra maneira, e é aqui que entram estes tais dividendos. Ora, o que são então dividendos? Dividendos são parcelas do lucro que uma empresa tem e que ela decide atribuir aos acionistas. Porquê é que a empresa faz isto? Pode fazê-lo por diversos motivos. Pode ser simplesmente uma forma de compensação, uma espécie de comissão que ela decide atribuir
aos acionistas para os compensar pelo facto de terem investido nessa empresa. E então é um miminho, vá lá. É uma maneira da empresa dizer nós estamos aqui, não nos esquecemos de vocês. Porque reparem uma coisa, vamos imaginar uma empresa torna-se pública, ela entra para a bolsa, as pessoas começam a comprar, para onde é que vai esse dinheiro? A empresa pode usar esse dinheiro como bem entender. E essa é até uma das razões pelas quais muitas empresas optam por passarem a ser cotadas na bolsa, porque estão a precisar de capital, estão a precisar de dinheiro. E uma forma rápida de entrar dinheiro, sem ser pedir um empréstimo, é precisamente abrir os portões ao público em geral, que começa a injetar dinheiro, a investir na empresa, a empresa agarra no dinheiro, faz o que quiser dele, pode usá-lo para pagar salários, os tais salários estão glorificados pelas Mortáguas e companhias, pode adquirir novas infraestruturas, pode contratar mais gente, dar emprego a mais gente, pode dar formação a mais gente, pode desenvolver novos produtos, pode fazer o que bem entender. Tudo com esse capital. E depois, claro, a empresa entende que convém compensar os investidores de alguma maneira por essa injeção de capital inicial. E uma das maneiras é precisamente, quando obtém o lucro, determinar uma fatia desse lucro, que é o chamado payout ratio, ou em português o rácio de pagamento. Eu, como leio este material em inglês, eu nem sei como é que se traduz os termos para português, alguns deles, confesso. Mas vamos imaginar, a empresa tem um certo lucro e determina que 20%, isto é um número que eu estou a tirar para o ar, é um número que varia de empresa para empresa, mas a empresa pode determinar que 20% do lucro vai para os acionistas. Estes 20% são pagos então sob a forma de dividendos. Estes hipotéticos 20% são divididos em parcelas, daí se chamarem dividendos, pelo menos eu creio que seja esse o motivo, e são repartidos então pelos acionistas mediante o número de ações que cada um tenha. Quem tem muito vai receber muito de dividendos, quem tenha uma açãozita, naquele exemplo que eu já tinha dado, se estiver determinado que cada ação vale 20 cêntimos em dividendos, essa pessoa vai receber 20 cêntimos. Isto não contando com a taxa que depois cai sobre esse dividendo, que em Portugal é de 28%. Ai, Costa! Avisa Costa! Uma ganda talhada. A grande questão é que Joanas Mortáguas e companhia dá a impressão que quando se fala em dividendos está a falar do inferno. E reparem bem no vocabulário exato que a Joana Mortágua aqui usa. Houve um aumento de salários de 59% nestas empresas? Ou pelo contrário, a Galp agarrou nos seus 59% a mais de lucros e distribuiu 400 milhões em dividendos? Ou pelo contrário, é o que ela diz. Portanto, ela usa o exemplo da Galp, que teve lucros que aumentaram 59% em relação ao ano anterior e, portanto, no entender dela, o que era correto fazer era aumentar os salários dos funcionários em 59%, a todos. Uma alegria. Espetáculo! Mas, pelo contrário, o que a Galp fez, a ousadia, How dare you? foi pegar em 400 milhões do lucro que obteve e pagar em dividendos. Quando é que nós usamos o termo, a expressão, ou pelo contrário? Quando uma coisa é oposta à outra. Portanto, no entender da Joana Mortágua, das duas uma, ou se pagam salários ou se pagam dividendos. As duas coisas não podem coexistir. Há uma coisa, que não é uma coisa, são várias coisas que a Joana Mortágua se está a esquecer. Ora, quando nós vamos ler o contrato que esses tais funcionários assinaram, de livre e espontânea vontade, não creio que lhes tenham apontado uma pistola à cabeça para eles assinarem os contratos para trabalharem na Galp, ou na EDP, ou nas outras empresas que ela referiu. Mas lá no contrato há alguma cláusula que diga que se os lucros da empresa aumentarem na percentagem X, o salário da pessoa vai aumentar na mesma percentagem. Está lá alguma cláusula que diga isto? Não me parece, pois não. Pelo contrário. Agora eu uso aqui de forma correta o termo pelo contrário. Não é que os investidores assinem um contrato com as empresas quando adquirem ações dela, mas está bem estipulado para quem sabe procurar nos estatutos das empresas qual é a percentagem de payout que elas pagam. Portanto, porque é que a Galp, querem ver que se lembrou de repente de pagar 400 milhões em dividendos? Não, a Galp pagou esse valor em dividendos porque, feitas as contas, essa é a percentagem que eles retiraram para poderem distribuir pelos investidores. E claro que, se o lucro é maior,
o payout, que é medida à percentagem, também vai ser maior. Mas elas estão a propor o quê? Que os investidores deixem de receber dividendos? Aumenta-se agora os salários assim, de qualquer maneira, segundo elas, A quem produziu a riqueza? e deixa-se de fora os investidores, que esses sim, ao injetarem lá capital, é que estão a contribuir para o aumento dessa riqueza. E não estou a dizer que os funcionários também não contribuem para o aumento da riqueza, claro que sim, mas eles já estão a ser devidamente recompensados por isso, recebendo aquilo que ficou estipulado e combinado no contrato que assinaram. À semelhança do que aconteceu no meu último vídeo, também houve aqui um pormenorzinho do qual eu me esqueci de falar. E é um pormenor absolutamente crucial. Tão crucial que eu sinto necessidade de o introduzir agora, apesar de ser apenas em voz off. Só que eu me esqueci deste pormenor por lapso, ao contrário da esquerda, que também, curiosamente, se esquece muito deste pormenor, mas creio que por má fé mesmo. Porque a esquerda fala do lucro, do lucro, do lucro. Então, e já perguntaram, porque de vez em quando acontece, já se perguntaram, e se a empresa der prejuízo, o que é que acontece? Será que, da mesma forma que a esquerda reivindica que, quando os lucros aumentam, os salários dos funcionários devem aumentar também, será que a esquerda também quer que, em caso de prejuízo, a empresa corte nos salários dos trabalhadores? É claro que não. É esta a hipocrisia da esquerda. A esquerda quer que os trabalhadores só sejam beneficiados. Quando há lucro, tudo muito bem, os salários devem aumentar, é um ultraje se não aumentarem. Se houver prejuízo, aí ouve-se grilos, calam-se bem calados. Eles estão sempre a dizer que os trabalhadores são os grandes criadores da riqueza. Então, eles só criam a riqueza. Quando há prejuízo, de quem é a responsabilidade? Aí já é, no entender deles, já é do patronato. Mas a responsabilidade da riqueza já é toda dos trabalhadores. E, portanto, já têm direito ao lucro, através do aumento dos seus salários. Mas imaginem se algum patrão fosse sugerir, em caso de prejuízo, que se fizessem cortes nos salários dos trabalhadores. A esquerda toda, sabem bem o que é que acontecia. A esquerda revoltava-se toda. A questão é, da mesma forma que nos contratos desses trabalhadores não existe nenhuma cláusula, como eu já tinha dito, a dizer que eles têm direito a ter participação nos lucros, também não há nenhuma cláusula lá que diga que, em caso de prejuízo, eles sofram cortes nos salários. O salário está lá, está estipulado, está acordado, é o que eles assinaram, é o que eles recebem. Quer a empresa dê lucro, quer dê prejuízo. Pode acontecer a empresa ter que despedir trabalhadores porque não lhes consegue pagar, imaginando. Há empresas que têm prejuízos desta ordem. São obrigadas a cortar no pessoal. Não cortam nos salários, mas cortam no número de efetivos, de pessoal. E em situações mais graves pode até mesmo ter que fechar portas. Agora, se não tem que fechar portas, tem que reduzir o número de pessoal, pelo menos o pessoal que lá fica, em princípio, não tem um corte nos seus salários. Por outro lado, os acionistas podem efetivamente ser prejudicados quando as empresas dão prejuízo. E isto está estipulado e eles sabem disto e eles sabem que existe este risco. Sendo eles donos das empresas, assim como têm direito a ser beneficiados quando a empresa tem um aumento nos seus lucros, e é muito provável que o valor dos dividendos aumente em proporção com o aumento de lucros que se teve. Por outro lado, se há prejuízo, é muito normal, isto costuma acontecer com relativa frequência, a empresa cortar nos dividendos que atribui aos acionistas. Então, imaginando, se uma empresa paga 20 cêntimos de dividendos por ação num determinado período, sendo afetada por prejuízos, a empresa pode muito bem decidir começar a pagar só 15 cêntimos em vez de 20. Em situações mais extremas, pode até acontecer que a empresa deixe simplesmente de pagar dividendos, ou, mais extremo ainda, se fechar portas, acabou, sai da bolsa. E os acionistas perdem não só o direito a receber dividendos, como perdem o capital que investiram na empresa, porque ela fechou e saiu da bolsa, deixou de existir. No entanto, de um momento para o outro, um investidor pode muito bem deixar ou ter um corte, passar a receber menos de dividendos do que recebia, ou deixar de receber dividendos de todo daquela empresa. E aposto que quando isto acontece, já a esquerda festeja em massa. É esta a hipocrisia da nossa querida esquerdalhada. E agora, de volta ao vídeo normal com a minha fuça nele. Porque esta é a grande questão também, e que é a panágio da esquerda, que a esquerda coloca sempre aquele sistema binário. Tem graça que, nos sistemas que são verdadeiramente binários, eles vêm com conversas que existem não binários, e sabem bem do que é que eu estou a falar. I am a
polyamorous, pansexual, lesbian, non-binary, trans women. Mas depois, em sistemas que não são binários, eles colocam uma questão de A ou B. Um versus o outro é o opressor versus o oprimido. E eles não pararam para pensar que se calhar há situações em que alguém tanto pode ser opressor como oprimido ao mesmo tempo. Por exemplo, um negro homofóbico é o quê? É opressor ou é oprimido? Fica a questão. E nesta questão que estamos a tratar hoje é a mesma coisa. Será que ninguém se lembrou que há pessoas que estão na situação em que são ao mesmo tempo trabalhadores assalariados e investidores e que, portanto, tanto recebem salário de um lado como dividendos do outro? Eu estou a gravar este vídeo no dia 30 de julho. E então, a minha empresa, aquela para a qual trabalho, paga-me sem falhar, pelo menos até agora nunca falhou, em 5 anos, no último dia útil de cada mês, a empresa, o dinheiro pode não ser muito, mas ele cai lá. Se amanhã, tendo em conta o dia em que estou a gravar este vídeo, eu acordar, for à app do meu banco, abra a app, olho para lá e não vejo o meu salário lá caído, eu vou ficar furibundo. E não é para menos, certo? E creio que com razão. Então uma pessoa anda ali a ralar o mês todo. É dias, é noites, é turnos, é isto, é aquilo. Turnos de 12 horas. E depois chega só ao último dia do mês, quando está acordado, o dinheiro cair lá, e eu olho e não vejo lá o dinheiro. Quem é que não ficaria furibundo e com razão? Estou furibunda. Agora, a questão é, e agora aquilo que estão a ver no vosso ecrã, isso é da minha app, da minha corretora, a corretora que eu uso para comprar ações e vender e receber os dividendos, que é isso mesmo que eu vos estou aqui a mostrar. Dia 31, portanto também amanhã, mas atenção que com os dividendos funciona de forma um bocadinho diferente, porque aí diz dia 31 de julho, mas o dinheiro só lá cai um dia mais tarde. Se eu abrir também a app da minha corretora no dia 1 de agosto e não ver esses, vamos imaginar que o câmbio do dólar se mantém igual nos próximos 2 dias, se eu olhar e a porra desses 6,88€ pré-impostos, se eles não estiverem lá na minha conta de investimento, eu vou ficar igualmente furibundo. Eu como trabalhador assalariado, sinto que tenho direito a receber o salário do meu trabalho, como tenho direito a receber os dividendos, porque esta também é outra. Eu fico com a impressão que as Mortáguas e companhia acham que nunca se questionaram, e não quer dizer que isto seja com todos os investidores, mas eu diria que na esmagadora maioria dos casos das pessoas que são investidoras, de onde é que elas acham que veio o dinheiro que as pessoas aplicam para investir em ações para depois poderem ganhar dividendos? Este é o meu exemplo pessoal, mas eu creio que seja o exemplo de muita gente. Vem do nosso salário. Hã? Já viram? Portanto, a Joana Mortágua está a sugerir, pelo tom das palavras que usou, que a Galp retire dos dividendos, ou deixe mesmo de pagar dividendos todo, que isso para ela é pecado, e aplique a aumentar os salários, quando na realidade a maioria das pessoas que são trabalhadores e investidores, eles fazem precisamente o contrário. Eles retiram uma parcela dos seus salários para investirem dinheiro para depois receberem dividendos de futuro ou venderem as ações por um preço mais caro e obterem o lucro dessa forma. Mas isto tudo para dizer que esse dinheiro que nós investimos não caiu do céu. Na maior parte dos casos não foi sequer herança, e eles também não, a esquerda não gosta nada de heranças, mas isto é tema para outro dia. Mas isto para dizer que no fundo o próprio dinheiro que nós ganhamos dos dividendos, na maior parte dos casos, é dinheiro que indiretamente veio do nosso trabalho. Mas lá está, é o tal binómio falso, falacioso, que a esquerda tem a mania que existe, os pobres assalariados contra os ricos que não fazem nenhum e que o dinheiro lhes caiu do céu e que eles aplicaram em ações e agora estão nas Bahamas ali estendidos com o cocktail e a receber os dividendos, ignorando que quando isto acontece, em muitos casos, as pessoas estão agora a ter esse rendimento passivo porque já ralaram muito no passado para adquirir capital suficiente para terem então esse rendimento passivo que lhes permite viver de forma um bocadinho mais confortável. Porque no fundo, isto é tudo uma questão de azia da esquerda. As Mortáguas e companhias são uma cambada de ressabiadas. Eu ainda me lembro numa intervenção no plenário, eu acho que até foi uma das Mortáguas, acho que até foi também a Joana, uma troca lá de galhardetes, e disto é que eu gosto. E estava-se a falar, por qualquer razão, de parques de campismo. Foi este empreendimento, um empreendimento de alto luxo, agora detido pela Discovery Land Company, que aparentemente o parque
campismo da Galé atrapalhava. Parece que as pessoas, os residentes, todas as famílias, entre as quais a minha, que durante anos frequentaram o Parque Campismo da Galé, não tinham estatuto suficiente para uma praia daquela qualidade. Vai daí... Sr. Estados. Faz favor continuar, Sr. Deputado. Sim, Sr. Estados, eu passei férias em parques de campismo e com muito orgulho. Fucking bullshit! Eu entendo que os Sr. Estados do Chega queiram defender a elite dos super ricos, mas se me puderem deixar de defender as pessoas que passam férias em parques de campismo, eu continuarei. Aquele orgulho falso da aziada, percebem? Que por vontade dela estava em hotéis de 5 estrelas. E a meu ver não há mal absolutamente nenhum de passar férias em parques de campismo. Parece que para a própria é que há mal nisso. Porque este é um método da esquerda. Isto faz lembrar o experimento que eu nunca fiz nem tenciono fazer, mas diz quem já fez que se nós colocarmos alguns caranguejos dentro de um balde, o que é que eles tentam fazer? Ora, vêm-se ali meio encurralados, começam a tentar trepar, para chegar para saírem dentro do balde. Só que, como as paredes do balde têm a tendência a ser escorregadias, eles quanto mais dão às patinhas, mais ficam no mesmo sítio. No entanto, se um caranguejo por acaso conseguiu arranjar uma parte do balde que seja menos escorregadia e trepou por ali acima e chegou à borda do balde, segundo quem já fez esta experiência, o que é que acontece? Os caranguejos que estão no fundo parece que de repente se esquecem de tentar sair dali e ao verem que estão no topo, onde eles gostavam de estar, então eles esticam o bracinho e com a tenaz têm tendência a tentar puxar o outro para o fundo do balde, para ficar na mesma merda de situação na qual eles estão. E é isto que a esquerda faz. A esquerda não quer que se crie riqueza, não quer que existam ricos, porque os próprios elementos que fazem parte da esquerda são uns invejosos de primeira apanha e eles queriam muito ser ricos. Eles queriam muito viver no conforto no qual vêm os verdadeiros ricos viverem. E como não são capazes, eles nem se importam se a pessoa é rica porque teve sorte de nascer já com a colher de prata na boca, ou se subiu a pulso, ou se foi um mafioso de primeira, ou se foi através do seu trabalho. É honesto e genuíno, para eles nada disso importa. Para eles o pecado não está na forma como a pessoa chegou à riqueza. O pecado está na pessoa ser rica. Tudo porque eles não conseguem ser ricos. E eles não percebem que eles não conseguem ser ricos porque eles são de esquerda. Eles são adeptos de uma doutrina que glorifica a preguiça. É só juntar-lhe uma água quente e mexer, que é o que me dá uma grande trabalheira. Que glorifica o comodismo e que glorifica a inveja. Que era tudo características lá que o tal mestre deles tinha. E tudo vem daí, porque o socialismo, no fundo, é uma doutrina malvada, maléfica, diabólica, e até digo isto como ateu, que finge ser o apogeu e a demonstração da bondade, da justiça, da igualdade. Mas, no fundo, eles não querem distribuir a riqueza de forma igual, eles querem distribuir a pobreza de forma igual. É esta a perversão desta esquerda, deste socialismo, deste comunismo, deste merdismo todo. É tudo uma questão de azia. E é por isso que temos de ter cuidado e não ir nestas balelas. Se a pessoa não está contente com o seu salário, tem bom remédio. Passa a investir em ações. Sempre recebe mais algum dividendos. E isto até pode parecer um clichê, mas esta, no fundo, é a lição mais importante. Mas o melhor investimento que podem fazer não é nem em ações, nem em criptos, nem em tangíveis como ouro, prata, diamantes, etc. Barris de petróleo. Não é que isto sejam maus investimentos, mas há um que supera estes todos, que é investirem em vocês próprios, investirem em conhecimento, investirem em formação, investirem no aumento dos vossos graus de competência, investirem em relações interpessoais. E é isto que vos dá a hipótese de continuarem a subir a pulso. Tenham cuidado com os invejosos que por aí andam. Porque seja através de impostos, seja através de doutrinação, seja através de vandalismo, de terrorismo e de todos os ismos, eles vão tentar que vocês falhem na vossa missão de progresso pessoal e de autodesenvolvimento nesta estranha, atribulada e complicada viagem chamada vida. Não se esqueçam de deixar o vosso like,
Se não gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso dislike. Caso não tenham subscrito o canal e se quiserem estas lições de vida para o futuro, porque isto não pode ser só uma cacada. Subscrevam o canal, já passámos dos 1500, estou muito feliz, muito agradecido. E agora até eu vou dar uma de morta-água. Mas para isso o Bloco precisa de mais recursos para alcançar mais pessoas. Se por acaso tiverem aí uns troquinhos que não sabem o que fazer, gostava de vos alertar que, se quiserem, forem à descrição aqui do vídeo, vão até à secção que diz Capitalismo Selvagem Desenfreado. Clicam no link Mortágua e podem ajudar a uma verdadeira causa. E é aqui que tu entras. E assim ajudam a passar a mensagem. Há muitas maneiras de contribuir para melhorar o mundo. Com as nossas ideias, com o nosso tempo, mas também com o nosso dinheiro. Dão-me motivação para que eu continue a fazer estes vídeos. E é por isso que te peço, pessoalmente, que vás a doar.bloco.org. O teu apoio é, por isso, indispensável. Qualquer que seja o teu contributo, ele vem e vale o teu compromisso. Contamos contigo. Comentem com a vossa opinião. Acham que eu tenho razão? Acham que não? Dão razão à Joaninha? E isto dos dividendos é uma palhaçada que não devia existir. Vocês, por acaso, também são investidores? Têm boas dicas de ações para dar? Xinguem as mortáguas à vontade aí na caixa de comentários. E acho que é tudo. Vemo-nos então no próximo vídeo, o tal que eu já tinha prometido. Com sorte será então finalmente o tal vídeo sobre o dicionário esquerdês-português, volume 1 e mais tarde volume 2. E creio que esse será o nosso próximo encontro.